Dia 22 de maio. Hoje é celebrado o Dia da Biodiversidade. Mas o que é a biodiversidade? A nossa equipe está aqui na Escola Paulo Freire. Estou dentro de uma mata, vamos dizer assim, aqui dentro do pátio dessa escola. A nossa equipe conversou com o biólogo Wagner Smerman, que vai falar um pouco da importância da biodiversidade em nossa vida. Biodiversidade é a quantidade de espécies de seres vivos que tem num determinado ambiente, né? Então, quando, por exemplo, você analisa igual um ambiente desse que a gente se encontra aqui agora, a gente vê que é um ambiente que tem uma grande quantidade de seres vivos, seja ele animal, seja ele vegetal, seja ele um fungo, bactérias, enfim, né? Então, quando a gente fala de biodiversidade, nós estamos falando do quê? Da quantidade de vida de um determinado ambiente. Se você pegar lá, por exemplo, uma floresta amazônica, ela tem uma grande quantidade de biodiversidade. Por quê? Porque ela tem seres vivos que vai habitar naquele ambiente a nível abaixo do solo, sobre o solo, mas rapidamente, né, naquela camada de matéria orgânica que tem em cima. Você vai ter seres vivos sobrevivendo ali naquela camada um pouco acima desse solo, naquela vegetação, né, e a vegetação também fazendo parte. E depois você tem ainda seres vivos vivendo nas árvores medianas e árvores altas que tem nessa floresta. Então é uma área que tem uma alta biodiversidade. Por quê? Porque tem muitos seres vivos no ambiente. Se você, por exemplo, já olhar uma área desértica, uma área desértica, ela já tem uma quantidade menor de biodiversidade. Por quê? Porque ali ela não tem, né, uma grande quantidade de vida naquele ambiente. Então a biodiversidade daquele ambiente é menor. Então quando você fala de biodiversidade, você está falando do quê? De todos os seres vivos, independente de qual classe você estiver falando, sobre um determinado ambiente. Imagina a região de Juína, por exemplo, há 40 anos atrás, né, quando começou a chegar, né, as pessoas para poder montarem um município propriamente de Juína. Você tinha uma grande biodiversidade. Por quê? Porque você tinha uma grande quantidade de vegetação, tinha uma grande quantidade de animais, né, nesse ambiente. Aí a gente foi fazendo o quê? A gente foi tirando essa vegetação e, consequentemente, os animais foram se distanciando um pouco mais e você teve uma diminuição na biodiversidade. Normalmente nessas áreas, né, áreas urbanas, você tem mesmo essa biodiversidade um pouco menor. Ou então em áreas que você utiliza para poder fazer um determinado tipo de cultura. Imagina agora um cultivo de soja. Você tem uma grande quantidade de plantas, mas você tem uma baixa biodiversidade, que a maioria delas vão ser do quê? De uma única espécie. A melhor forma de você trabalhar, por exemplo, dentro da Amazônia Legal, dentro da região que a gente habita, é tendo uma quantidade de seres vivos maior dentro de uma área para poder manter ela em equilíbrio. Porque, por exemplo, você nunca viu uma necessidade de alguém fazer, por exemplo, adubação dentro de uma mata, correto? Por quê? Porque ali você tem uma alta biodiversidade, então você tem seres vivos diferentes com o quê? Com necessidades diferentes, né? Então, agora já, por exemplo, num local onde você tem um plantio de milho, você vai ter que fazer uma adubação. Por quê? Porque naquele local você não tem uma biodiversidade alta. Então, quando a gente fala de enriquecer um determinado ambiente, né, de aumentar essa biodiversidade, a gente está falando do quê? De possibilitar ou de fazer ações que possibilitem que o número de espécies venha a aumentar. Um exemplo aqui é nesse local que nós estamos. Esse aqui é um local que há 3 anos atrás era limpo igual uma estrada. Entendeu? Ela foi rapada, imagina que é um local que foi rapado com a máquina, tiraram toda a parte nutritiva do solo, entendeu? E esse local ele ficou sem biodiversidade praticamente nenhuma, ou seja, tinha mínima biodiversidade. E a gente foi fazendo processos que possibilitassem que essa biodiversidade viesse a aumentar. Então nós fizemos o quê? Fizemos plantio, primeiro de espécies que pudesse trazer alguma lucratividade, né? Então imagina que a gente estava pensando com a cabeça de um produtor rural. A gente queria recuperar uma área, mas ao mesmo tempo ter lucro em cima daquela área que a gente estivesse recuperando. Então a gente plantou inicialmente plantas rasteiras, plantamos mandioca, plantamos feijão guandu, plantas que traziam algum benefício para o solo. E ao mesmo tempo a gente foi adicionando algumas espécies que com o tempo viesse a trazer algum tipo de retorno financeiro. Então a gente plantou, por exemplo, café, banana, né, que já foi colhido nesse local. A gente já tinha colhido antes feijão guandu, a própria mandioca. Até hoje a gente ainda tem pés de mandioca plantada que vem produzindo nesse local, né? Então, e ao mesmo tempo, né, que a gente implantou essas mudas de espécies que viessem trazer algum lucro, a gente trouxe também o quê? A implantação de espécies nativas. Então aqui nós temos já uma floresta produtiva. Ou seja, um local que tem uma diversidade de espécies grande. Você tem uma ideia que só de vegetal aqui nós temos em torno de 45 espécies nesse espaço pequeno de 1000 metros quadrados.
Tá? E ao mesmo tempo a gente trouxe de volta o quê? Várias espécies de animais que já não habitavam mais aqui, né? Como pássaros, enfim, né? Espécies que são interessantes para a região. Então, esse é um processo que possibilita que tenha produção e ao mesmo tempo que tenha o aumento dessa biodiversidade que é tão importante para a natureza. Agora, Wagner, as pessoas às vezes não sabem e não têm noção do quanto a biodiversidade é importante para a vida humana, né? Não, sem dúvida. Um exemplo clássico é a quantidade de chuva que você tem na Amazônia. A quantidade de chuva que nós temos na Amazônia, a quantidade de chuva que nós temos nessas áreas anexas, né, à floresta amazônica propriamente dita, ela depende demais da floresta amazônica propriamente dita. E a floresta amazônica ela só consegue sobreviver porque ela tem essa diversidade, né? Se ela não tivesse essa biodiversidade alta, ela também não teria essa capacidade de jogar para a atmosfera a quantidade de água que ela joga, que é trazida aqui para a nossa região e, consequentemente, vai trazer aquele volume hídrico que nós precisamos. Então, quanto mais biodiversificado o ambiente melhor ele funciona, né? E, consequentemente, maior vai ser o número de seres vivos que tem naquele ambiente e maior o número de possibilidades que a gente tem com relação ao ambiente também. Porque cada uma dessas plantas, desses animais, cada um deles pode trazer alguma coisa nova para a gente que a gente nem descobriu porque não foi ainda estudado da maneira adequada. E a gente tenta trazer para dentro da sala de aula, né, um conhecimento para as crianças, né, para os educandos, né, às vezes crianças, às vezes maiores também, né, dependendo da série, essa necessidade de ter essa diversidade maior e ao mesmo tempo de tentar entender esse equilíbrio que tem dentro do ambiente. Às vezes você tirando uma espécie simples dentro do ambiente, você pode trazer um resultado muito danoso para aquele local, né? Eu vejo muito, por exemplo, só de uma maneira rápida, eu vejo muito, às vezes a pessoa reclamando, porque em determinado local está tendo uma quantidade muito grande de capivaras. Beleza, mas se você for analisar por trás daquilo, né, por que aquele número de capivaras elevado existe naquele ambiente? Bom, porque ele já não tem mais um ser vivo que controla aquele ambiente, como por exemplo a sucuri que poderia estar naquele local e pegando elas, uma onça que poderia estar naquele local pegando ela, e aí essa capivara aumentando muito de número, ela vai começar a avançar sobre algumas culturas, né, da pessoa, vai começar a atacar o pé de banana que ele tem lá no terreiro, vai começar a querer comer o sal junto com o gado dele, né, daquele determinado ambiente. Então, às vezes, um único ser vivo que você tira de um lugar, você acaba quebrando todo aquele equilíbrio que tem naquele ambiente. Então, o máximo, né, a ideia é manter o máximo possível de biodiversidade no ambiente, certo? Independente de qual ser vivo a gente estiver falando, porque se aquele ambiente funciona bem daquela forma com que ele se encontra naquele momento, certo? Se você fazer alguma alteração, pode trazer um resultado muito drástico. Então, tentar sempre manter o máximo de biodiversidade no meio.